Olá, graça e paz, eu sou a Eliane, nós estamos aqui no programa Conexão Feminina. Esse programa é pensado exclusivamente em você, mulher. O nosso desejo é que você seja abençoada, que você seja tocada e inspirada pelo poder de Deus. No programa de hoje, nós teremos um novo quadro, Eu Missionária. O objetivo desse programa é que você conheça mulheres que estão à frente do rebanho do Senhor, que estão pastoreando, liderando, mulheres e homens também. Então, nosso desejo é que você acompanhe e conheça cada uma, conheça a história dessas mulheres inspiradoras, para que você também esteja engajada na missão de Deus. Fique com a gente, depois da vinheta a gente volta. Olá, estamos de volta e hoje nós apresentaremos a nossa primeira convidada. Por favor, Fran, se apresente para elas. Olá, eu sou a Francinete, mas eu prefiro que me chamem de Fran. Eu sou a esposa do pastor Denis, a mãe do Arthur e do Heitor. Hoje nós congregamos na igreja do Bom Retiro, em Sumaré. Eu sou responsável por essa igreja e eu também acompanho o meu esposo, o pastor Denis, no projeto de plantação que nós temos na igreja, na cidade de Hortolândia, aqui na região da Convenção Paulista. E nós estamos nesse desafio aqui de compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência missionária e de como tem sido esse desafio ao longo dessa trajetória. Eu fiz seminário na turma de 2010, 2011, foi lá que eu conheci o meu esposo e desde então eu tenho servido a Cristo nessa função. Amém. A gente lembra da Fran desde quando chegou em São Paulo, né? A gente teve o privilégio de acompanhá-la, de ver o crescimento e a gente louva muito a Deus, Fran, pela sua vida. Essa missão tão maravilhosa e tão preciosa. E hoje a gente quer contar para essas mulheres um pouquinho, né, da sua história, se conectar com elas, para que elas também entendam que a mulher faz parte da missão de Deus. Desde sempre a mulher foi chamada para essa missão. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, eu pergunto a você, a menina Fran que sonhava com o futuro se torna a mulher Francinete, né? Mulher Fran, vou chamar assim, que já está construindo, né, uma grande história familiar e ministerial. E aí eu pergunto para você, estar no ministério sempre foi o seu sonho? Eu lembro que lá em 2009, mais ou menos, 2008, chegou um pastor que foi muito relevante assim na minha trajetória, o pastor Valberto. Eu chamava ele de pastor, porque para mim ele era como um pai, como um pastor. Ele foi muito importante nessa trajetória. E ele foi me discipulando ao longo desse pastorado que ele tinha ali na cidade de Petrolina. Foi me preparando e através dele, da família dele, Deus ele foi acendendo no meu coração esse desejo de ir para o seminário. E aí eu lembro que o filho dele foi chamado pela convenção para ir para o seminário. E eu conversava com esse pastor e eu dizia, lá não tem nenhum lugar para mim, eu fico lá no quarto junto com a cozinheira, não tem problema. Mas eu lembro que eu tinha com 19 anos um desejo muito intenso de ser missionária. Isso naquela época, eu gostava muito da igreja, a igreja me abraçou, me acolheu, foi uma experiência extraordinária, porque eu não venho de um berço cristão. Eu me converto na Igreja Adventista da Promessa em 2003 e ali Deus vem trabalhando comigo e me acompanhando em toda essa trajetória através dessa igreja. Então, por volta dos 17, 18 anos, Deus ele foi despertando esse desejo em mim para essa questão de ser missionária, né? E ali, quando ele foi chamado, foi assim, um desejo que surgiu no meu coração. E aí eu lembro que naquela época eu escrevi, a minha convenção não tinha condições de enviar os dois e ele já tinha sido chamado, e meu pastor falou assim, olha, escreve uma carta, porque vai ter uma oportunidade de ter meninas no seminário,
e a gente vai mandar para a Junta de Missões. E aí, vamos ver o que acontece, né? Eu falei, então tá bom. Fui lá, escrevi a carta, mostrei para ele. E aí ele foi me orientando e a gente mandou essa carta e o meu amigo, o filho dele veio primeiro e eu fiquei, né? Naquela expectativa, se ia ou se não ia ser chamado. E aí passou, acho que uma semana que ele já estava aqui, a Junta de Missões me chamou. E me trouxe para fazer o seminário na turma de 2010. E assim, foi uma experiência muito fantástica, né? Então assim, aquela menina de 17 anos, de onde surgiu esse desejo, essa vontade, Deus, ele 2 anos depois, ele me trouxe para o seminário para que eu pudesse viver esse sonho. Então, eu acho que não desde sempre, mas ali dos 16 para os 17 anos, Deus, ele despertou esse desejo no meu coração. Amém. Eu queria até que você contasse para a gente um pouquinho das suas origens, né? Você disse que não nasceu em um berço cristão, né? Você se converteu aos 17 anos. Como foi até chegar a essa idade? Conta um pouquinho para nós a sua história. Eu me converti aos 13 anos. Aos 13, A minha família, a gente era de um contexto que não éramos de igreja evangélica, mas eu tinha um contato com a fé, através de outras igrejas, né? Através da igreja católica. Eu participava muito da igreja católica, eu acho que lá Deus já falava comigo, porque eu gostava de estar naquele ambiente, eu gostava de estar no ambiente de igreja desde de criança, só que nessa questão dessa origem mais católica. E eu lembro que aos 13 anos, e olha que engraçado, na igreja estava faltando meninas para coreografia. E quem que me evangelizou foram as meninas da coreografia da igreja, né? Não sei se essa igreja tem, né? Hoje não é muito comum. Mas elas me chamaram para ir para a igreja. E eu lembro que naquele dia não deu certo eu ir para a missa. E eu falei, então, tá bom, eu vou para a sua igreja, né? Inventei umas desculpas, mas no fim acabei indo. E eu lembro que me chamou muito a atenção aquele lugar, aquele ambiente, aquela música. Era um mundo que eu não conhecia, né? A recepção que eles me deram, o acolhimento que eu tive, foram muitos desafios ao longo dessa trajetória, porque a minha família não era cristã. A minha mãe, ela tinha problemas, né, nessa questão emocional dela, o meu irmão também. Então, eu enfrentei muitas dificuldades ao longo dessa trajetória, mas hoje, com a graça de Deus, hoje a minha mãe é convertida, o meu irmão é convertido, ele, a minha cunhada, estão frequentando a igreja. E assim, eu fico muito feliz do que Deus fez através daquela menina de 13 anos que conheceu a Jesus e como Deus salvou a minha mãe, o meu irmão mais velho, no meio desse percurso, enquanto eu estava vivendo a missão dele. Glória a Deus. Eu queria que você parasse para pensar em como Deus transforma vidas, em como Deus muda a história. Ele mudou a história da Fran, hoje ela está aqui, pode compartilhar a vida dela e pode te incentivar também a se engajar nessa missão do Senhor. Você que é mãe, a orar pelos seus filhos, porque um dia eles podem também ter esse encontro real com o Senhor como você teve, né, Fran? Sim. Isso é muito maravilhoso, que você guarde isso desde já no seu coração. E aí, eu queria, Fran, que você dissesse para nós, assim, como você consegue conciliar essa vida. A gente sabe que pastorear uma igreja é uma missão nobre, uma missão muito importante, mas é de muita responsabilidade. Além disso, você é diretora financeira da Convenção Paulista, né? E aí você tem a formação, você tem a sua família. Como que você consegue conciliar tudo isso? Será que eu consigo? Brincadeira, assim, é um desafio. Assim, eu preciso elencar as minhas prioridades, porque são muitas demandas, né? Eu acho que cada um que tem a sua vida, a sua rotina. Hoje é um contexto muito comum que as mulheres trabalhem fora, tenham as demandas com a casa, com filhos, e muitas mulheres servem em suas igrejas locais, né? Então, eu acho que o meu contexto não se diferencia muito do que muitas mulheres vivem hoje na sua realidade familiar, né? Mas uma coisa que
que a gente consegue fazer lá em casa é eleger as nossas prioridades, é entender, e aí a gente conversa muito, assim, tem um diálogo muito aberto, assim, entre nós, entre os nossos meninos. O Arthur é um pouco mais velho, ele tá com 6 anos, então ele compreende mais, né? Então, assim, eu faço as minhas agendas, os meus horários, e eu preciso colocar tudo na minha agenda, inclusive o brincar com os meus filhos. Porque se eu não separar esse tempo e esse momento, isso não vai acontecer. Então eu preciso me organizar para ter um tempo com meu esposo, porque a gente vive, nós dois, né, a gente vive imerso nesse mundo da igreja, né? Então, assim, a gente precisa se agendar. Eu preciso colocar na minha agenda como prioridade o meu esposo, os meus filhos, as minhas demandas com a igreja local, as minhas demandas com a igreja regional, com a convenção, né? E eu preciso ter uma agenda flexível, porque imprevistos surgem. E eu conto muito, acho que tudo isso que eu consigo fazer, eu só consigo fazer porque eu tenho do meu lado um esposo muito companheiro, parceiro. Ele me permite voar, digamos assim, né? Eu acho que ele é a pessoa que me levanta e diz, vai, pode voar que eu te dou todo o suporte. Porque quando eu não estou lá, ele está lá com os nossos filhos, ele está lá com as demandas da casa, com as demandas da família. Então, eu acho que eu só consigo conciliar tudo isso porque eu tenho alguém muito parceiro do meu lado, que eu acho que esse é o primordial, e porque eu tento elencar as minhas prioridades e ter uma agenda flexível, porque senão eu não consigo. E às vezes eu preciso conversar com o Arthur, né? Agora mesmo, eu estava vindo para cá gravar o programa, o Arthur falou, mamãe, faz um vídeo para mim? Aí eu parei e falei, filho, olha, eu tô com muita coisa para fazer agora, mas vamos combinar assim? Amanhã a gente grava esse vídeo, pode ser? Aí é tudo agendado, até com as crianças. Aí ele falou assim, então, mas de manhã eu vou pra escola. Falei, tá, então pode ser à tarde? Depois do almoço eu jogo um pouquinho. Eu falei, então pode ser à noite? Falou, pode, então à noite a gente grava um vídeo. Eu falei, então pronto, combinado? Combinado. E aí a gente vai fazendo esses combinados. Nem tudo eu consigo fazer na hora que eles querem, que eles precisam. Mas a gente precisa ir se ajudando. E eu vou criando nos meus filhos essa consciência de que eu não estou o tempo inteiro para eles, mas quando a gente combina, eu preciso estar lá. É isso aí. Sempre conversando, né? E eu acredito que eles vão crescendo também, entendendo que nem tudo é na hora que eles querem, né? Eles precisam ir amadurecendo, né? E a sua vida vai fazendo isso com eles, né? Vai ajudando esse crescimento. Sim. Fran, e sobre a vida devocional? Já que você faz tanta coisa ao mesmo tempo, qual é o momento que você para ficar sós com Deus? Conta pra gente, porque isso é primordial para nossa vida, né? Sim, eu gosto de fazer caminhada. E aí, eu tinha que arrumar uma estratégia, porque eram tantas demandas que, às vezes, a rotina não me permitia. Se você não põe na agenda, como eu falei, ela vai te consumir nas atividades, porque tá lá, as coisas para fazer, e você tem essa responsabilidade de dar conta, né? Então, eu achei um momento no meu dia em que eu deixo os meninos na escola, e aí eu aproveito e volto caminhando. É o momento que eu coloco um louvor, e esse processo da caminhada, para mim, é o meu momento de solitude, em que eu escuto uma música, em que fico eu e os meus pensamentos com Deus. E quando eu chego em casa, como eles estão na escola, é o momento que eu sento, que eu faço a minha leitura bíblica, que eu faço ali o meu devocional, e ali eu encontro esse momento para pausa do meu dia, né? É desafiador e eu preciso me organizar e agendar. Não são todos os dias que isso acontece, porque às vezes eu tenho uma reunião muito cedo. Mas aí eu vou me organizando para que isso aconteça, porque senão a rotina do dia e da vida, ela vai consumir todo o meu dia. Quando eu percebo, já são meia-noite e eu estou exausta e preciso deitar, descansar, porque o dia amanhã vai começar de novo e vai ser tudo de novo. E ainda tem o cuidado com o esposo, né? Você tem que dar essa atenção especial para ele, né? A gente sabe que não é fácil. Hoje há um debate muito grande sobre o papel da mulher, né? Porque a mulher, hoje, ela está na liderança de empresas, na igreja, né? Então, ainda tem esse debate, né? De como ela lidar com tantas coisas, com tantos desafios, né? Quando a gente olha para a Bíblia,
Você entende que a Bíblia valoriza o papel da mulher? Você entende que hoje a igreja em si está entendendo também esse papel, está valorizando as mulheres? Eu acho que, talvez pela nossa questão cultural, a gente fazia uma leitura da Bíblia como uma Bíblia machista, né? E como se a gente não tivesse lugar e espaço nesse ambiente cristão, né? E fosse subjugada, né? Mas quando a gente começa a tirar os óculos, assim, da cultura, né? E tentar enxergar aquilo que de fato Deus está falando para nós ali, a gente percebe o cuidado de Deus na trajetória da mulher. Nunca essa questão de ser subjugada foi o ideal de Deus. Quando Deus ele cria o mundo e ele coloca a mulher ao lado do homem, ele coloca ela ao seu lado para governar a terra. Então havia uma relação de igualdade entre eles em relação ao governo da terra. É claro que havia essa relação de hierarquia em relação à relação familiar. Sim. Mas em questão de cuidado da terra, ele entrega ao homem e à mulher o governo do mundo, né? No plural, são aos dois, eles têm a responsabilidade de cuidar da terra. Então, assim, Jesus, quando ele vem, ele resgata isso, né? Porque ao longo da trajetória, não foi Deus, né? Foram os homens, por conta do pecado, que criou essa relação conturbada entre homem e mulher, né? Após o pecado, o texto fala, o seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar. Então já mostra essa relação conflituosa que haveria entre homem e mulher, né? Só que quando Jesus vem, Jesus ele nasce de uma mulher. Esse é o curso natural. A primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus é uma mulher. As mulheres fazem parte do ministério de Jesus. Jesus dá a prerrogativa que elas aprendam junto com ele. Ali elas estão aos seus pés aprendendo, elas financiam o seu ministério. Então, Jesus traz as mulheres de volta e mostra para elas a relevância delas na missão. Inclusive, a primeira é uma mulher a ver a ressurreição. Uma vez eu preguei sobre esse texto, né? É interessante que Pedro e João, eles vão até o sepulcro, mas Jesus não aparece a eles. Depois que ele sai, tá só Maria lá, é ela que ele decide aparecer e ela é a primeira portadora dessa mensagem. Não que haja uma ênfase maior porque ela ser mulher, mas de alguma forma Deus deu a ela esse privilégio de ser a primeira proclamadora da missão. Foi uma mulher a primeira a ver o Filho de Deus. Então, assim, eu acho que talvez se a gente tira um pouco as lentes da cultura e tenta olhar o que Deus fez ao longo da nossa trajetória, a gente percebe que Ele não nos diminui, que Ele não nos desvaloriza, mas que Ele sempre nos posiciona como parte dessa missão. Ai, que bênção. Fran, você lembrou de Maria e, assim, a primeira missionária foi a mulher samaritana. Né? Eu acho incrível esse texto, porque ela foi chamada sem ser chamada. Eu acho isso incrível, porque quando Jesus se revela para ela, ele diz, eu sou o Messias, ela sai para anunciar. E o mais importante disso, eu acho que a ênfase maior, é que quando ela sai e ela fala, venham ver se esse não é o Cristo, as pessoas acreditam nela. Até então ela era uma mulher desvalorizada, mas quando ela encontra com Jesus, o brilho dela é diferente, a vida dela é diferente. E é isso que acontece com as mulheres, né? Jesus dá esse brilho, né, Ele Fran? resgata o nosso real valor. Sim. Né? Foi o valor que Ele deu para nós na criação, que foi deturpado por conta do pecado, mas que é resgatado na cruz. Então, esse encontro com Jesus nos resgata de todos esses preconceitos, de toda essa cultura que muitas vezes nos diminui e parece que a gente não é capaz, ou não é relevante, ou enfim. Jesus vem, Ele fala não, né? Não há homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Amém. Né? Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tá muito bom conversar com você, Fran. Você sempre ensina a gente, viu? Me ensina, me espelho bastante em você. Admiro muito a sua vida, né, como pessoa, sua vida ministerial. E eu sei que a sua história está se conectando com mulheres aqui, com meninas que talvez lá no coraçãozinho, lá no fundo, desejam também ser missionárias, desejam se engajar na missão de Deus.
Então, é muito bom ter você, mas a gente está encerrando. E aí, Fran, eu quero pedir para você, para deixar uma palavra para todas as mulheres que querem se engajar na missão de Deus, seja pastoreando, seja na coreografia, né? Foram meninas da coreografia que te amaram. Então, de alguma forma, a gente pode fazer parte da missão de Deus. E aí, em seguida, você faz uma oração ministrando sobre a vida de cada mulher. E eu já te agradeço por estar aqui com a gente. Amém. Acho que para mim é uma oportunidade muito grande poder compartilhar um pouco da minha história e da minha trajetória aqui. Eu não sei qual a realidade para você que está assistindo esse programa que você vive hoje, qual é o momento familiar que você vive. Eu tenho uma convicção no meu coração. Independente das nossas origens, independente das dificuldades que a gente enfrenta na nossa formação, quando Jesus ele nos encontra, ele nos chama a fazer parte da missão que é dele. E aí o que ele requer de nós é apenas um coração disposto e um sim. Sim, eu quero fazer parte disso. E você pode fazer parte disso de diversas formas, porque há um espaço para as mulheres atuarem dentro da missão. Você pode, desde o servir na sua igreja local, desde o servir em uma missão transcultural, desde o servir como pastoreando a igreja, ao lado de o seu esposo, que é pastor, sendo uma colaboradora na sua igreja local, ao lado do seu pastor. Todos nós somos chamados a viver a missão de Deus. A forma vai depender da vocação que Deus te deu, né? A forma vai depender dos dons e das habilidades que o Senhor colocou na sua vida. Mas o mais importante é essa dependência e essa convicção de que você não é menor por ser mulher, mas que você faz parte dessa missão por quem te comissionou, por Cristo Jesus, que te encontrou, ressignificou a sua história e te deu uma chance, um privilégio de poder fazer parte da missão dele. Então eu queria orar por você e pedir que você pedisse também ao Senhor Jesus que ajudasse você a ter compreensão. Como eu posso fazer parte da missão de Deus? A missão não é da Igreja Adventista da Promessa, não é da sua igreja local. A missão é de Deus. E se a missão é dele, ele pode te colocar nessa missão de anunciar o evangelho do reino e permitir que muitas pessoas sejam alcançadas por aquilo que você faz. Então eu queria orar por você e pedir que Deus ele te desse essa direção sobre como você faz parte da missão dele. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, pelo teu amor e pela tua graça. Te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a minha história. E eu oro a ti, Senhor, por todas essas filhas tuas, ó Deus, que têm um coração, Senhor, que arde, ó Deus, por fazer missão, Senhor, e ainda não encontraram um meio e uma forma. Seja na vocação missionária, pastoreando a igreja, seja, Senhor, na sua igreja local, fazendo também os seus projetos de missão com crianças, jovens, adolescentes, mulheres, ó Senhor Jesus, com pessoas que enfrentam situações diversas. Há um mundo, Deus, que precisa ser alcançado pelo poder da tua palavra. E como mulheres, a gente não pode se privar e cruzar os braços e achar que isso não é para nós, uma vez que o Senhor nos comissionou e nos chamou para isso. Por isso eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor desperte mulheres, ó Deus, com o coração, Senhor, entregues a ti, gratas pelo que o Senhor fez na sua vida e na sua história, para que possam se engajar na tua missão, ó Deus, e servir no teu reino, para que todas possamos nos encontrar na eternidade com uma convicção e uma certeza que, enquanto estivermos aqui, Senhor, nós te servimos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, ó Deus, e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta, mas já estamos chegando ao final desse programa. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. O nosso desejo é que você continue sendo abençoada, que as histórias que você ouviu aqui te motive a estar na presença do Senhor a cada dia, que o Senhor possa continuar abençoando a sua noite e a gente espera você no próximo programa. Que Deus te abençoe.